Olá, gente, tudo bem? Então nós vamos aqui para mais um vídeo para o site Estudos Nacionais e agora nós vamos tentar fazer uma nova rodada, por assim dizer, de vídeos, onde eu vou tentar tratar de uma forma um pouco diferente, né, como eu vinha abordando os temas, não tentando me apegar tanto a explicar conceitos assim de uma forma mais linear, mas tentando tratar, por assim dizer, de fenômenos ou de situações onde eu vou tratar desses temas, né, e que eu possa, volta e meia, né, de forma recorrente, voltar aos temas, aos conceitos, às ideias expressadas anteriormente. Né? Então, de maneira que a gente possa tratar dos vários conceitos, dos vários fenômenos, né, sobre várias perspectivas, certo? Bom, vamos lá, até porque a ideia é a gente não fazer vídeos mais tão longos, fazer vídeos mais curtos. Então, hoje, eu vou tratar de opinião e homem-massa, certo? Se vocês notarem, o que a gente nota assim, se a gente olhar o panorama geral hoje da nossa sociedade? Muita gente, né, que toma para si opiniões que escutou na mídia, que escutou em qualquer outro lugar, e faz daquela opinião como se fosse uma verdade absoluta. E quando você, se você tiver oportunidade, por exemplo, de inquirir essa pessoa, você vai ver que ela não refletiu sobre aquela opinião. Ela é uma opinião irrefletida. Então, nós queremos entender o seguinte, como que isso se dá e como que isso, em especial no homem-massa, né, isso se estabelece, por assim dizer, ou quais consequências disso no homem-massa. Bom, então vamos lá. Os meios de comunicação, como eu estava falando, eles fornecem um conjunto de informações e opiniões que estão muito acima da capacidade de julgamento e reflexão das pessoas. Certo? Acho que isso todo mundo aí tem uma experiência mais ou menos palpável disso daí no seu dia a dia, certo? Só que assim, em especial no homem-massa, ele toma para si algumas dessas informações e opiniões, certo? Como sendo suas, se contenta com elas de maneira que ele se sente perfeitamente, se sente intelectualmente perfeito. E o faz na medida mesmo em que ele não se compara a ninguém para saber se a sua opinião é verdadeira ou falsa, se é verdade ou se é mentira. Como que isso acontece? Então é o seguinte, ao não fazer uma necessária comparação com o outro, o homem-massa, da maneira que lhe é peculiar, ou seja, ele só aceita aquilo que nos outros é mais dele mesmo. Deixa eu só mexer aqui, gente, só um pouquinho. Né? Então, ele só aceita aquilo que nos outros é mais dele mesmo. Lembramos daquele aspecto psicológico do homem-massa, do Ortega Gasset, né? Ele não vê habilidade nenhuma em si e faz o tal de sentir-se idêntico aos demais como uma virtude suprema, certo? Então, ele acaba por fechar-se em si mesmo, sem sentir falta de nada, e instala-se naquelas opiniões como sendo um valor supremo da inteligência humana. Estão percebendo? Há aí eu, pelo menos, quando eu li isso a primeira vez, eu tive uma sensação de um paradoxo. Né? Ele não se, ele se sente igual a todo mundo, ou seja, dá a entender que há uma espécie de comparação com o outro, e aí depois a gente vai ver que quando ele vai tratar das suas próprias opiniões, o homem-massa olha para as suas opiniões, ele não se compara com o outro para poder verificar se as suas opiniões são verdadeiras ou falsas. Então, ou ele se compara ou ele não se compara. Qual é o aspecto do paradoxo? Na verdade, é só um paradoxo aparente, né? Há uma explicação, e a explicação é a seguinte, né? Isso explica pelo fato de que não há comparação de fato, mas um julgamento do outro em relação à sua perfeição. Não é, portanto, uma comparação onde o outro está presente, mas um julgamento a partir das ideias que já se instalaram no homem-massa e fazem-nos sentir como perfeito. Então ele não faz um julgamento, ele não faz uma comparação, aquilo que o outro é melhor do que eu, aquilo que eu sou pior do que o outro. Não. É simplesmente uma comparação no sentido de ver o que no outro é idêntico a ele.
É só isso. Não se trata de trazer o outro de carne e osso, de tentar compreendê-lo, etc, etc. Mas simplesmente de comparar o que no outro é idêntico àquilo que eu já acredito, que eu acho que é o correto, por assim dizer. Portanto, não é, gente? E notemos isso com muita atenção, né? É, na verdade, no fundo, né, um enorme desprezo pela verdade e pela realidade. Só que isso no homem-massa tem um aspecto muito perigoso. E eu explico. É o seguinte, esse aspecto, né, perigoso do homem-massa é que ele ganha o seguinte contorno. Ele possui ideias que absorveu do meio sem lhe impor qualquer reflexão, mas aceitando aquilo que lhe convinha. Posterior a isso, dá a estas ideias um caráter de verdade, sem que, no entanto, tenha antes colocado estas mesmas ideias sobre criteriosos e escrupulosos requisitos elementares para se falar em verdade. Então, tomando suas ideias como verdades, e tanto mais irrefletidas quanto mais autoevidentes para ele, partem para o passo seguinte e final, a imposição de suas opiniões. Ter uma ideia, diz Ortega Gasset, é acreditar possuir razões e, portanto, acreditar que exista uma razão, um mundo de verdades inteligíveis. Opinar é se subordinar a essa instância. E completa. O homem-massa se sentiria perdido se aceitasse essa discussão. Compreenderam? Então, um resumo bem rápido da coisa, da opinião e do homem-massa, é que o homem-massa faz das suas opiniões a verdadeira tábua dos 10 mandamentos. Quer dizer, aquilo que ele tem como opinião, que é irrefletido, né, que não é pensado, que não que não passa por um critério escrupuloso, né, se é verdade ou não, mas simplesmente aquilo cala fundo na sua própria alma e aquilo se torna a régua da verdade. O que é idêntico àquilo está correto, está com a verdade. O que não é idêntico àquilo é tudo mentira. Isso guarda uma relação profunda com a pós-modernidade. Porque a pós-modernidade, ela vai dizer exatamente que essa coisa da verdade não existe. Que essa coisa da discussão não existe. Que discutir é uma perda de tempo. A pós-modernidade, ela é a teorização, por assim dizer, da alma desse homem-massa. Certo? Por quê? Porque o homem-massa, né, o passo seguinte para essa imposição das suas opiniões, que está do homem-massa aqui, né, ao você querer impor as suas opiniões, né, você não quer discutir porque você... Para que discutir se eu estou com a razão? Estão compreendendo? É mais ou menos assim que ele pensa. Então, o que você parte? Parte para a violência. As pessoas não querem discutir o assunto, mas querem impor a sua opinião, as suas opiniões, desculpa, goela abaixo dos outros. E não é por acaso que, por exemplo, o PT fala em querer controlar a mídia. Veja, para o homem-massa é impossível existir o contraditório. Ele não consegue conviver com o contraditório, é próprio dele. Estão compreendendo isso daí, gente? Acho que por esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês, do Ortega Gasset e do homem-massa, fica claro isso. Por quê? Porque aquelas opiniões que ele tem, que são irrefletidas, aquilo ali para eles é a verdade suprema. Né? Isso é o que o Ortega chama da obliteração da alma. A alma é obliterada quando? Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. A pessoa tem um repertório de ideias dentro de si. Decide se contentar com elas e se considerar intelectualmente completa. Ao não sentir falta de nada que está fora de si, instala-se naquele repertório definitivamente. Eis o mecanismo da obliteração. Então, ao não querer se abrir para mais nada, porque aquilo que tem, né, ela já se sente cheia e plena, ela, portanto,
não pode conviver com o contraditório, ela jamais pode suspeitar que uma das suas opiniões está errada. Então, a tendência é você agir, obviamente, com violência, nesse caso. Então, tomemos o caso da homofobia. As pessoas realmente acreditam que o Brasil é um país homofóbico. Da onde isso? Então, um exemplo que aconteça de alguém que, porventura, possa ser um homofóbico, é o exemplo de que o país é homofóbico. As pessoas já perderam completamente o senso da proporção. Por quê? Porque aceitaram aquelas opiniões como verdades últimas e não vão sair delas, porque negar essas opiniões é negar a si mesmas. As pessoas não... Se vocês pegar lá as pesquisas e mostrar, olha, morrem 60 mil, o Brasil tem casos de 60... Só mais um pouquinho. O Brasil tem 60 mil homicídios por ano. O Brasil não tem nem 1000 homicídios de homossexuais por ano. Isso não dá para dizer que, que somos um país homofóbico, gente. Não dá. E o que a gente nota? As pessoas tomam, então, como o Brasil como sendo um país homofóbico, né? Isso se torna uma verdade, né, absoluta, irrefutável, onde as pessoas que aderiram a essas opiniões, elas não refletiram sobre aquilo, mas aquilo ali, de uma certa forma, por assim dizer, reflete a alma delas, né? Reflete as opiniões que elas já tinham, né? Ou angústias que elas já tinham. E aí tem um aspecto psicológico que eu não gostaria muito de entrar, até porque eu não conheço muito, né? Então, mas de fato é isso que acontece, quer dizer, há uma certa identificação, né, da pessoa com aquela opinião, e ela toma aquilo como uma verdade expressa, não reflete, e ela age contra aqueles que não têm a mesma opinião que elas, né, agem de forma violenta. Não todo mundo, né, mas você vai ver que o comportamento do homem-massa tende a isso. Né? E a gente encontra isso, na internet é cheia, nas redes sociais, né? Veja o caso que eu estou citando aqui da homofobia, mas o próprio caso do Bolsonaro, né? Tem gente que age, a reação àqueles que têm uma opinião contrária é uma reação violenta. E eu acho que talvez assim, o ápice desse comportamento foi uma professora que disse assim, postou nas redes sociais, eu sou contra a violência, mas faltou acabar o serviço, né? Contra o Bolsonaro. Então você vê o ponto, a que ponto de loucura que chega isso, das pessoas que não conseguem conviver com uma pessoa que tem opinião contrária a elas. Seria mais ou menos isso, quer dizer, aquelas pessoas lembram a todo momento ao homem-massa, né, do que ele é. E aí eles não podem conviver com isso. Né? E a forma que eles têm é não podendo discutir, porque aquilo fazia com que eles, como diz o Ortega Gasset, eles ficariam perdidos diante da situação, se colocassem a discutir aquilo ali. Então, a saída deles, o que é? É agir de forma violenta, é tentar calar o outro, é tentar calar, e chegando ao caso como do Bolsonaro, de tentar matar, certo? E você note que é extremamente curioso, curioso não, mas é extremamente exemplar que o cara que tentou, o homicida, né, que tentou matar o Bolsonaro, na declaração dele, por mais que ele talvez ali esteja sendo orientado por advogados e tal, mas para mim é exemplar, quer dizer, é porque o Bolsonaro falou de homofobia, falou de racismo, é um xenófobo, é um racista, não sei o quê, não sei o quê, então eu me senti amedrontado com aquilo. Quando você vai notar que todas essas opiniões, esses estereótipos criados em cima do Bolsonaro, né, são praticamente todos eles falsos, se não todos falsos. Né? Eu digo praticamente porque existem algumas opiniões que o Bolsonaro deu, né, algumas coisas que ele falou, que você pode, forçando um pouquinho, querer interpretar isso ou aquilo. Mas abundam a quantidade de opiniões do Bolsonaro dizendo que ele não é racista, que ele não é homofóbico, que ele não é isso, que ele não é aquilo. Então, assim, o que eu gostaria para concluir esse vídeo aqui, é deixar claro esse aspecto de que o homem-massa, né, tem um conjunto de opiniões, e essas opiniões é que vão ser
para ele o critério de verificação se os outros são idênticos a ele ou não. E aqueles que são diferentes devem então ser excluídos, né? Seja pela forma que for, seja da maneira que for. Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E novamente eu deixo aqui o meu contato para vocês darem sugestões ou mesmo tirarem suas dúvidas. Peço para vocês que compartilhem, que deem aqui o seu like no vídeo, certo? E vamos lá. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, tchau.